grata surpresa, o prazer de receber o nosso amigo Maurício Caminhani. Ele vem com a palestra Em Busca da Criança e do Cristo. Ele é além da assistente social, ele é colaborador do Centro Espírita Semente de Luz e escreve livros, em toda a renda revertida para a fraternidade sem fronteiras. Possamos cumprir os nossos melhores objetivos. Eu li o início. Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui. Não interessa o que aconteça em nossas vidas, é bom estarmos juntos, é bom estarmos bem, é bom estarmos com Deus. Que essa noite simbolize o desafio desses nossos tempos, que é realmente estar bem para enfrentar tudo. Jesus falou a respeito disso. Busquem o reino dos céus e tudo mais lhes será acrescentado. Então, a todo desafio da vida, uma tarefa, uma ferramenta é fundamental, que é exatamente a busca da boa sintonia. Só essa clareza já é extremamente importante para todos nós. Se você for fazer uma discussão com seu cônjuge, ter uma reunião de trabalho importante, viver e trabalhar com conflito de família, em todos os desafios da vida, uma ferramenta é fundamental: estar bem, a boa sintonia. Segundo Jesus, todo o resto vem por acréscimo. Que assim seja na noite de hoje, que a gente consiga ter um bom proveito dos nossos estudos. O nosso tema de hoje envolve um consenso na sociedade. A criança é um interessante consenso na nossa sociedade. Qual a importância da criança para a elevação, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado? Segundo a ciência, a gente pode pegar particularmente a psicologia e a pedagogia, a fase infantil é extremamente importante para nós aprendermos as coisas. Não é à toa que a nossa sociedade montou toda uma estrutura de ensino para aproveitar a infância. Aproveitar por quê? Porque todos sabem, a criança, o ser humano, o espírito vem ao mundo extremamente disponível aos aprendizados. O que a gente aprende no primeiro ano de vida, a gente aprende mais coisa no primeiro ano de vida do que em toda a existência na Terra. Tantas são as habilidades que a gente naqueles 12 meses consegue aprender. Então, pedagogia aproveita essa fase para nos trazer conteúdos das matérias ensinadas na educação. Segundo a psicologia, também essa fase vai ser importante não apenas para os conteúdos racionais, mas também emocionais. A disponibilidade afetiva que o ser tem na infância é extremamente interessante. Uma criança tem uma boa vontade, tem um bom humor, tem uma alegria, tem uma disponibilidade afetiva praticamente com tudo que acontece à sua volta. Isso a ciência constatou e nos orienta a aproveitar essa janela de oportunidades que a infância é nas nossas vidas. E Jesus, o que falou da infância? Jesus conseguiu dar ainda mais importância do que a própria ciência.
ele disse: apenas os que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Ele também falou que todo aquele que ajudar os pequeninos do mundo será ele mesmo, Jesus, que estará ajudando. E num certo momento em que ele estava em público e crianças queriam se aproximar dele e os discípulos não deixavam, continham as crianças, ele disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais. Claro que Jesus é muito mais profundo do que sugere essas passagens mais superficiais. E o que nós podemos ver a partir da mensagem, do ensinamento dos Espíritos? Como compreender a infância do ponto de vista espiritual? Qual o papel da infância no projeto pedagógico de Deus? Nós vamos usar algumas comparações que nós conhecemos bastante para falar dessa janela de oportunidades que representa a infância. Uma situação é a situação do acumulador de lixo. Todos nós já vimos reportagem e nos escandalizamos a cada vez que mostra uma pessoa que sai todo dia para a rua e pega, traz, entope a sua casa de coisas que para nós são lixo, mas que para eles são verdadeiros tesouros. A pessoa já não pode bem utilizar a cozinha, o banheiro, o quarto, porque está toda a casa empilhada de lixo. Essa é uma figura muito interessante a respeito, que ilustra e faz uma parábola, faz uma comparação conosco, porque nós também vamos nos entupindo de lixo, e não apenas o lixo material. Se você caiu na ilusão de que você não é um acumulador, analise quando você teve que mudar de casa. Não há uma pessoa que, ao mudar de casa, não jogue muitos sacos de lixo fora. Inevitavelmente a gente se pergunta: como é que eu fui juntar tanto treino? É só abrir os armários que você vai saber do que eu estou falando. Mas, além disso, há um lixo mental e espiritual que provém, em grande parte, da péssima maneira que nós escolhemos de lidar com o erro. Nós, praticamente todos, lidamos muito mal com o erro. Quando alguém erra conosco, nós juntamos que lixo? Que lixo mental e emocional nós juntamos quando os outros erram conosco? Nós acumulamos mágoas. A mágoa é um lixo que às vezes se transforma em vingança. Tem uma frase linda que fala assim: vingança é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Imagine a cena, não é? Eu tomo o veneno e espero que a outra pessoa morra. Porque, na verdade, o pensamento negativo é como o pincel. O pincel até pinta a parede, mas para pintar a parede, ele primeiro pinta o quê? Primeiro, a ele mesmo. Então, todo mal olhado, todo trabalho espiritual, todo orgulho, toda inveja, toda vingança, atinge em primeiro lugar a pessoa. Eventualmente, atinge também o outro. Nem sempre, mas sempre atinge a pessoa que está em ti. Então a mágoa é um primeiro tipo de lixo espiritual que nós acumulamos dobramente. Porque as pessoas erram com
com a gente, só um pouquinho? Muitas pessoas na família, no trânsito, no trabalho, muitas pessoas na política erram conosco. E a gente vai guardando mágoa, amargura, ódio, vingança. Nesses nossos meios, com as redes sociais, fica claro como nós somos acumuladores de mágoas, ódios, raivas. Mas como nós também erramos com os outros, há um outro tipo de lixo espiritual extremamente tóxico que nós também acumulamos. Quando nós erramos com os outros, o que vem dos nossos corações? Que sentimento? Que lixo? A culpa. Converse com um amigo seu que for psicólogo, médico homeopata, terapeuta, qualquer pessoa que lide com a saúde e que tenha um mínimo grau de sensibilidade, vai lhe dizer o quantas são as doenças que resultam da mágoa e da culpa. É muita coisa. Nós erramos muito com os outros erram muito conosco, a gente juntando mágoa e culpa, quando vai ver, a nossa casa mental, a nossa casa espiritual está entupida de lixo. E quando o lixo material é acumulado, atrai que tipo de animais para a casa da pessoa? Rato, barata, lacraia. Alguns dos piores animais são atraídos pelo lixo material. E o paralelo é perfeito. Sabe por quê? Porque as nossas mágoas e culpas são o elo de conexão com os maus espíritos. Nós vimos até uma casa de oração, não apenas espírita. Qualquer casa de oração honesta faz trabalho de desobsessão e de encaminhamento a amigos espirituais. O próprio Chico Xavier, na infância dele, atuava como coroinha na cidade dele. E ele já tinha a visão espiritual e ele descrevia para as pessoas o quanto presenças de luz iam tratando durante a missa. Durante a missa. Não é exclusividade do Espiritismo, da Umbanda, fazer o trabalho de doutrinação, de afastamento espiritual. Toda a casa de oração séria. Precisa ser séria. Se for enganação, aí a própria casa é obsessão. Aí é diferente. Então, nós vivemos essa realidade. Nós somos acumuladores de lixo. E a outra comparação interessante é essa que todo mundo tem. Praticamente o nosso grande amigo do ser humano hoje em dia é o aparelho celular. E o seu aparelho celular, o seu computador, o seu laptop, o seu aparelho, ele tem um movimento muito parecido com o cérebro humano. Tanto é assim que o computador, quando surgiu, era chamado assim, cérebro eletrônico. Quando um computador, um celular, um tablet, tem muitos programas e arquivos dentro dele, como fica o funcionamento do nosso equipamento? Quando ele está entupido de programas e arquivos, ele fica lento. Você dá um comando para ele e ele demora. Às vezes trava. É o símbolo da velhice. Não a velhice cronológica, mas a velhice operacional. Hoje você tem adolescentes que já travam diante de certas situações. Não é uma questão de idade, é uma questão de como nós gerenciamos nossos arquivos e nossos programas. Quando você tem um equipamento que ele já está travando, não funciona mais, você leva para uma assistência técnica,
O que faz o rapaz da assistência técnica dos nossos celulares? Ele fala para você, dá um diagnóstico, o seu aparelho está entupido de programas arquivos. Você precisa limpar a memória do seu aparelho. Vocês conseguem perceber o paralelo disso com a infância? Porque depois que você limpa o seu aparelho fica rápido. Você vai arrumando e ele movimenta. Qual é a fase em que a mente humana é mais rápida para o aprendizado, para a disponibilidade emocional? Como nós já vimos, é a infância. Então, assim como um técnico de informática ou deleta tira os programas e arquivos, ou coloca numa memória externa, ou até joga para as nuvens, liberando a memória do computador, Deus também faz isso conosco. Deus se coloca com extrema misericórdia ao ver os filhos dele, as criaturas deles, entupidas de mágoas e de culpas, achatados, carregando, como a gente fala, carregando muito nas costas. Tem sido muito pesado viver como nós vivemos, acumulando mágoas e culpas. E aí o que ele faz? Ele ensina o perdão. Ele ensina o perdão e a gente aprende. É fácil para vocês perdoar as pessoas? Ele tenta. Ele manda todos os luminares ensinar para a gente a perdoar. Só que nós somos cabeça dura. Aí o que ele precisa fazer? Com a reencarnação, durante a infância, a gente esquece de tudo que já viveu em outras vidas. Apaga de vez. Olha a pergunta que eu estou fazendo para vocês. A reencarnação apaga de vez tudo que a gente aprendeu? É só você observar. Pergunta para um psicólogo materialista de onde vem a antipatia gratuita ou a simpatia gratuita. A antipatia gratuita é assim: eu nunca vi a pessoa, mas acho que ela é boa ou acho que ela é péssima. E o pior, a outra pessoa também acha isso de você. De onde vem isso, se você nunca viu a pessoa? De onde vem os talentos que eclodem a ponto de um bebê que nem tem dedo o suficiente para conseguir tocar piano? Coisa que a gente às vezes já está maduro e não consegue. E ele já faz. Mozart compôs a sua primeira sinfonia aos 6 anos de idade. Eu estou falando de uma sinfonia que é você fazer a partitura de 40 instrumentos em harmonia. De onde vem isso? Vem da memória que não foi apagada com a reencarnação e na infância, mas foi colocada no subconsciente. E um gatilho qualquer, como os psicólogos falam, uma situação qualquer puxa essa memória, puxa essa informação de outras vidas. É claro que Mozart já conhecia música de outras vidas. É claro que o bebezinho que toca piano já conhecia. Ou então Deus prefere algumas pessoas e não gosta de outras. Isso é impossível. Não pode acontecer o Pai do céu ser um Pai pior do que nós mesmos. Não dá para ser assim. É claro que isso vem de outras vidas. É claro que a simpatia e a antipatia gratuita é uma memória de outras vidas que faz com que a gente, olhando para a pessoa, já sinta que dali não sai boa coisa. É o inconsciente que nos está informando.
Mas por que Deus suspende as nossas memórias? Por que Ele alivia o peso das nossas mágoas, culpas, medos e preconceitos? Por que Ele faz isso? Porque chega um ponto que, como computador, nós ficamos anti-operacionais. A gente já não consegue evoluir de tanta mágoa e culpa que a gente carrega. A gente já não consegue se movimentar na nossa casa mental de tanto lixo que a gente acumulou. Daí vem essa confluência de visões, psicologia, pedagogia, filosofia e Jesus, além da doutrina dos Espíritos, todos falando uma mesma coisa: a janela de oportunidades da infância. Como nós devemos aproveitar essa janela da infância? O que fazer com essa situação peculiar que nós ganhamos na vida de Deus? Claro, uma primeira coisa mais óbvia é ir para a escola e aproveitar os afetos familiares. Isso é positivo. Aproveite a sua infância para renovar-se, porque numa família, frequentemente os bebês mamam o inimigo de outras vidas. E por que Deus coloca pessoas que se davam muito mal na mesma família? Não é difícil para a gente entender. Ele está fazendo um convite à reconciliação, ao perdão, à renovação. Claro, esse perdão, essa compreensão, essa renovação sempre acontece na família? O que vocês acham? Não. Infelizmente, não. E isso faz com que um número enorme de pessoas, eu sou assistente social judiciário, eu trabalho com situações de crimes, abusos que acontecem dentro da família. E vocês não imaginam como é comum que as pessoas tenham tido vivências traumáticas desde tenra idade. É muito mais comum do que a gente supõe. Você não vai ver uma pessoa no ponto de ônibus e ela vai contar a tragédia dela. Às vezes, por mecanismo de defesa, aquele que passou por traumas infantis coloca para o seu inconsciente. Você pode colocar uma máquina de detector de mentiras que você não vai perceber. Ele apaga da memória dele a tragédia que aconteceu, para não ter que sofrer, é claro. Mas a dor está lá. Ela pode, se foi uma situação de abuso sexual, ele pode ter a sua vida conjugal comprometida. Se foi um problema com o pai, maus tratos, agressões, ele pode ter uma dificuldade de confiar em chefes, em figuras de autoridade na vida dele. E não precisa ser psicólogo para entender como isso é difícil. Então quem teve infelicidades na infância está condenado ao fracasso na vida? O que vocês acham? Claro que não. Claro que não. Foi dessa vivência que nós fizemos esse livro aqui, aproveitando um livro maravilhoso, muito conhecido por todos, que é O Pequeno Príncipe. Fizemos uma releitura do Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Por quê? Porque O Pequeno Príncipe é um livro com muitos simbolismos, muita riqueza dentro dele. Ele fala de uma pessoa, um piloto de avião, que teve uma pane no seu aparelho e que caiu no deserto. E que, caindo no deserto, ele tentou consertar o seu aparelho, não conseguiu, dormiu e foi acordado por uma criança, o Pequeno Príncipe, que fez um pedido para ele: desenha-me um carneiro. O pedido da criança:
desenha-me um carneiro. Pedido estranho. Quando você começa a lembrar que Jesus foi associado a um animal, Jesus foi conhecido como o Cordeiro de Deus. Quando você lê da mensagem espírita que Jesus é o nosso modelo e guia, que ele foi colocado por Deus para a humanidade, para que nós nos modelemos, utilizemos ele para nos redesenhar, para nos reprogramar. Quando você ouve Pequeno Príncipe pedir, desenha-me um carneiro, é maravilhoso você conectar essas peças e perceber que o grande caminho da nossa evolução espiritual é nos fazermos realmente como crianças, termos a disponibilidade intelectual para aprender sempre. Quando a gente deve deixar de aprender? Eu estou muito velho para aprender. A gente não fala isso, não é? Essas crianças também já nascem com um dedinho, né? Eu já vi jovens de 15 anos falar que os seus irmãos de 11 é que são rápidos. Eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Aí a gente fica muito para trás. Então, ser acordado, tratar, acolher a nossa criança é extremamente importante. Tanto nas suas dores, a criança ferida precisa ser acolhida, quanto nos seus potenciais. O potencial de aprendizado, o potencial de reconciliação, de perdão da criança, que é muito maior do que o nosso, e o potencial e a ferida. Essa criança sofrida, ela precisa ser percebida e acalentada. Eu, como assistente social, tive uma vivência muito marcante numa creche, de uma monitora de creche, que teve essa sensibilidade de olhar para a criança e de acolher uma criança. Ela conseguiu estabelecer um divisor de águas. Ela conseguiu propiciar uma mudança para uma criança só olhando a postura física, só tendo um olhar de perceber uma criança. Ela mudou tudo. Era uma criança que tinha uma boa postura, sentava bem na cadeira, e de repente ela começou a sentar de lado. E só isso foi suficiente para estabelecer uma mudança que interrompeu um ciclo de abuso, que libertou aquela criança de uma tragédia que estava vivendo. Vocês imaginam isso? A importância de olhar e acolher uma criança. Você pode ter isso num irmão, você pode ter isso num primo, você pode ter isso num sobrinho, o seu filho. Vocês podem acreditar ou não, mas há mães que se colocam como altamente surpreendidas pelo que estava acontecendo dentro da casa dela. É impressionante como a gente não enxerga as crianças feridas. Eu tive uma colega, assistente social, que uma vez eu estava conversando com ela, segurei o pulso e ela deu um grito. Eu tirei a mão, falei, o que houve? Está quebrado? Ela falou, não, eu tenho isso desde pequenininha. Mas por quê? O que aconteceu com você? Não sei, nunca soube. Eu tenho uma hipótese, mas nem falei para ela, porque envolve essa questão de compreensão do mundo. Quando você vai abusar de uma mulher, é comum que você a imobilize segurando os pulsos, e ela pode ter associado isso com uma tragédia terrível na vida dela. Por exemplo, ficou traumatizada e associou a pressão do pulso com uma situação de estupro. Essa criança ferida
precisa ser acolhida. Como aquela monitora de creche, nós precisamos nos olhar uns aos outros. Você já reparou como a gente não se olha? Como a gente nem se olha no olho? Eu me lembro que a minha esposa, uma vez saindo de casa, encontrou uma senhora, cabelo muito branquinho. A senhora olhou para ela e falou: bom dia. Minha mulher se apavorou. Passou um filme na cabeça dela. Pelo amor de Deus, de onde que eu conheço essa mulher? Não me lembro dela. Ela falou bom dia e eu nem sei quem é. E a senhorinha percebeu o apavoramento da minha esposa e falou: calma, moça, a senhora não me conhece. É que lá de onde eu venho, a gente dá bom dia para todo mundo, conhecendo ou não conhecendo. Nós somos muito desatentos uns para os outros. Sim, Jesus falou para amar o próximo como a si mesmo. Mas para chegar a amar o próximo como a si mesmo, a gente tem que pelo menos se olhar, pelo menos atentar um para os outros. Você é daqueles que quando chega um colega no trabalho mais triste, você percebe e se coloca à disposição? Porque as pessoas têm ciclos, as pessoas se entristecem, as pessoas têm crises e quase ninguém percebe. O que tem de médico que aceita a tese de que uma mulher, uma criança caiu de bicicleta para aparecer toda roxa no consultório e aceita essa tese por quê? Porque denunciar é complicado. Ele não quer se meter, ele não quer se complicar. Nós, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. E sem conseguir olhar e ouvir uns aos outros, a gente não vai conseguir se amar uns aos outros. É momento da gente acordar a nossa criança, porque sem dúvida a capacidade de olhar para o outro começa com a capacidade de olhar para a própria criança. É dolorido? É difícil? Não é, gente. Difícil e dolorido é viver com mágoa e com culpa. Precisa de um pouco de coragem para você identificar suas sombras e buscar auxílio. Buscar auxílio onde? Pois é. A casa espírita, o espiritismo, jamais se opõe à ciência. Se você for numa casa espírita e falar para você, esqueça o médico, esqueça o psiquiatra, esqueça o psicólogo, faz uma coisa: esquece a casa. Esquece a casa. A ciência e o espiritismo, eles se completam de uma maneira muito grande. Mas é claro que um psicólogo, um psiquiatra, não entende algumas coisas que o atendimento espiritual de uma casa espírita fornece. Porque muitos dos perturbados mentais do mundo, ou quase todos, sofrem do quê? De uma influência espiritual, de uma obsessão. E os remédios do psiquiatra ou as estratégias terapêuticas de um psicólogo nem sempre conseguem atingir essa profundidade. Mas também, se você vier até uma casa espírita ou a qualquer casa de oração honesta e eles conseguirem afastar o espírito e você não trabalhar os seus padrões mentais, as suas crenças, as suas ilusões, sabe o que acontece? O espírito é afastado, mas outro entra no seu lugar. E você ainda fala mal da casa espírita, fala mal dos médiuns, esses médiuns são fracos. Não, gente. Sem a pessoa participar do processo terapêutico, de cura, de aprendizado, não há cura. Não existe cura sem autocura. Jesus, quando curava, falava: tua fé te salvou. Então, se você não se propuser a rever as suas crenças, a olhar para as suas feridas e para as suas sombras,
O tratamento espiritual vai apenas aliviar. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Venha até uma casa de oração honesta e seja aliviado. Para quem está com dor, alívio é muito bom. Mas saiba que para resolver, para alcançar a cura, você precisa de coragem para mexer nos armários. Porque se eu sou acumulador, você chega na minha casa, se horroriza com aquela sujeiragada, rato, barata, e eu falo para você, não, calma, eu vou colocar veneno e os ratos e as baratas vão morrer, o que você falaria para mim? Não adianta, meu filho. Você coloca o veneno, os bichos morrem. Mas se você não limpar a casa, eles voltam. Olha o que eu estou falando para vocês. Nenhum tratamento de desobsessão vai ser eficaz sem a revisão interior, sem a chamada reforma íntima, sem você olhar para dentro de você. Para o que o atendimento psicoterapêutico pode ser muito importante. Se você tiver com quadros depressivos ou outras doenças graves, você vai precisar de medicação para não deixar afundar de vez na depressão, porque daí pode ter consequências, inclusive, de atentar contra a própria vida. Então não é competitivo, é cooperativo. Nós precisamos lidar e acolher nossas crianças. Mas será que tem muita gente disponível para isso? Tem muita gente ferida, mas que carrega as suas feridas sem querer cuidar. Esse livro, O Pequeno Príncipe, especialmente olhado do ponto de vista do Evangelho, ele traz essa possibilidade. Num diálogo maravilhoso entre Jesus e Nicodemos, que está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, Nicodemos faz a grande pergunta humana para o nosso mestre: como fazer para eu expandir espiritualmente, para eu crescer? E Jesus fala: somente aquele que nascer de novo alcançará o reino dos céus. E nascer de novo na matéria e no espírito. Nascer de novo na matéria é nos fazermos criança, como nós fazemos ao início de todas as encarnações. Mas nem todo mundo que se faz criança se renova, porque é preciso nascer de novo em espírito. E assim como a criança é o símbolo do nascer de novo na carne, Jesus é o símbolo de nascer de novo no espírito. A criança é caminho para o Cristo. A gente não chega ao Cristo usando cruzinha no pescoço, tendo Bíblia dourada dentro de casa. A gente chega a Jesus se questionando, conhecendo-se a si mesmo e se transformando. Que essa consciência possa fazer a gente encontrar e acolher nossa criança, nosso pequeno príncipe, porque a gente precisa dele para chegar até Jesus. Muito boa noite a todos, muito obrigado. Depois eu falo junto. Na saída eu ofereço os meus livros. Tem esse aqui e tem outros livros. E como ele já falou, toda a renda dos livros é endereçada a projetos sociais. Existe um livro para ajudar a fazer o Evangelho no Lar, que é uma das coisas mais justas que você pode fazer em defesa da sua família, da sua pessoa, daqueles que você ama. Se você quiser chamar de círculo bíblico, de terço, novena, meditação, está tudo certo, mas é abrir a sua casa para o Espírito. E você precisa fazer isso com constância, pelo menos uma vez por semana. Tem um livro que ajuda a fazer isso a partir do Evangelho, tem outro que ajuda a pensar as questões do cotidiano também a partir de Jesus. Tem um livro que fala do autoconhecimento a partir de Paulo de Tarso, que errou muito até acertar. Tem jeito para ele, vai ter jeito para nós também. E tem um livro para ajudar a gente a pensar nossa relação com Deus, porque não é nenhuma instituição humana, nenhuma religião humana que nos liga a Deus.
É a religião do amor que vai nos fazer caminhar por Cristo. Se estiver interessado, vai ser um prazer receber você. Muito obrigado.